mais pegada. Vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite. Já melhorou. É com muita alegria que a Casa de Miramês recebe a todos vocês para mais uma noite de estudos à luz da doutrina espírita. Eu queria fazer uma pergunta. Tem alguém aqui pela primeira vez na Casa Espírita de Miramês? Olha que bom, sejam bem-vindos. Que Jesus traga o conforto, a serenidade que vocês vieram buscar e o esclarecimento necessário. Meus caros, hoje nós vamos tratar de um assunto... É difícil falar, vira até clichê, né? A gente falar que o Evangelho tem um assunto interessante. Todos são. Difícil de falar assim, efetivamente, esse é ou esse aquele outro é diferente. Todos são muito interessantes, porque eles vêm trazendo um verdadeiro manual da vida. E essa noite nós vamos falar sobre mansidão e irritabilidade. Eu aposto que ninguém vive qualquer um desses tipos de estados, né? Que a gente pode colocar. Bom, mas vamos fazer um combinado aqui? Vocês não vão me deixar falando sozinho. Então, nós vamos fazer o seguinte combinado. Nós vamos construir esse estudo juntos. Tá ok? Dúvidas a gente vai colocando e a gente vai construindo ao longo desse tempinho pequenininho que a gente vai ter aqui algumas bases, algumas colocações extremamente importantes. Bom, vamos começar a falar um pouquinho sobre mansidão. Alguém sabe me dizer o que é realmente mansidão? Vamos lá, gente. Ah, tem um combinado. Assim, assim, assim é não. Outros, eu não sei o que é. Qualquer coisa diferente disso, eu sou burro. Eu não entendo, não. E aí? Alguém saberia me dizer o que é mansidão? Mansidão é a simplicidade de cada um e o respeito às leis naturais. É um caminho. O que mais? Não precisam pensar em palavras lindas não, tá, gente? Não precisam pensar em palavras bonitas não. Vamos trazer o que está no coração, o que está na mente. Deixa eu ajudar vocês. O que é mansuetude e qual o significado? O dicionário nos ensina que mansuetude é a virtude daquele que é manso, que possui o gênio brando e que é suave e pacífico de temperamento fácil. Essa é aquela definição assim, bem acadêmica. Mas para vocês, o que é mansuetude? Dentro do que vocês vivem hoje, dentro do que vocês entendem hoje como vida, o que vem a ser mansuetude? É a tranquilidade, você está em paz, consigo mesmo e com outras pessoas. Em paz consigo mesmo e com outras pessoas. Bacana, ó. Já começamos a construir aqui, vamos dando uma inteirinha ali. O que mais nós podemos dizer sobre mansuetude? Paciência. O que mais? Calma. O que mais? Tem mais coisa aí. Aceitação. Bacana. O que mais a gente pode colocar nessa sopa aí? Tá ficando bom, hein? Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês interessante, para a gente começar a pensar. O seguinte... Se eu tenho calma, se eu tenho paciência, se eu tenho tranquilidade, Deus foi tão bonzinho que me deu isso. Hein? Na verdade, isso. Na verdade, isso é uma conquista ao longo das nossas caminhadas, que hoje nós gozamos disso. Porque Deus é soberanamente bom e justo e nos proporciona as oportunidades segundo os nossos merecimentos. Mas pede uma coisa, esforço. A gente precisa ter esforço para efetivamente conquistar algo. Então nós podemos entender que esse estado de espírito de mansuetude é uma conquista do ser. Podemos combinar com isso? Então, mas essa conquista vem a partir de quando? A partir de quê? Alguém saberia me dizer?
evolução. E essa evolução é proporcionada através das nossas sucessivas vivências, existências, experiências. Não tem experiência, não? Ficou bacana, né? As nossas vivências. E o interessante é que à medida que a gente vive, e aí eu falo em sucessivas existências, nós vamos encontrando respostas para algumas questões, vamos acumulando alguns conhecimentos, e esses conhecimentos fazem com que a nossa percepção sobre a vida, e eu falo a vida como espírito, não como matéria, é muito mais ampla e é regida por sábias leis. Então, se nós conseguimos compreender melhor, e quando eu falo a compreensão, ela tem muito a ver com a parte de aceitação. Porque uma coisa é você compreender, a outra coisa é você aceitar. Então, quando você compreende e aceita, você realmente absorveu aquele conhecimento, e aquilo começa a fazer parte de você. Então, sua vida muda a partir desse momento. Estão começando a entender o feeling da coisa? Então, a gente pode dizer que aquele que é manso, hoje, no passado ele já foi agitado, mas viveu N situações que foram para ele de extrema importância para que ele começasse a despertar e ter uma percepção diferente do que realmente é a vida, e nós, como espíritos divinos, temos que interagir com as sábias leis. E aí vem aquela confiança. Vem aquela confiança e aquela tranquilidade, que resume toda a mansuetude. Para a gente simplificar, a mansuetude nada mais é do que aquele espírito que já compreende a grandiosidade e a bondade de Deus, e isso expressa nas suas sábias leis, e compreende que tudo aquilo que lhe acontece existe um porquê, existe um motivo, e esse porquê e esse motivo são regidos por Deus. E quando são regidos por Deus, não há nada diferente que possa advir senão o nosso bem. Então fica simples. O que hoje para nós é uma tragédia, é uma catástrofe, são os ajustes diante da lei divina. Se hoje uma pessoa está bem de saúde e de repente cai adoentada, é porque algo que precisa ser aparado, algo que precisa ser corrigido diante das leis divinas. E isso faz com que a nossa percepção se amplie, que infelizmente a gente tem ainda de escolher o caminho menos feliz, aquele caminho mais tortuoso, que fatalmente irá nos trazer lições amargas, mas extremamente proveitosas. Doutor Renato, estamos prontos? Estou só aquecendo o pessoal. Achou que eu não te vi, né? Estou só aquecendo o pessoal, para vocês começarem a pensar. Quem vai fazer a palestra para nós é o nosso irmão, doutor Renato. Vai trazer esse assunto com mais propriedade, com muito mais carinho e expertise. Deus e paz. Deus e paz. Já boa noite para todos. Estamos aqui presentes para mais um desafio. Que é vencer a mim mesmo, e cada um de nós vencer a nós mesmos, né? Já diz a espiritualidade bastante orientadora de nós, de que seja o que seja, ame. Aconteça o que acontecer, torne a amar. Se perdeu-se tudo, redobre a sua cota de amor e confie no Pai Celestial. Porque Ele jamais dá pedra ao filho que pede pão. Olha que coisa interessante para nós, não é? Com este grande conforto, a gente procura abraçar o coração de todos aqui presentes, e que possamos, cada um de nós, em lembrarmos-nos da prece ensinada pelo Cristo, Pai Nosso. Estas duas primeiras palavras já nos coloca todos à altura de irmãos. E por que não nos tratamos assim, se aquele que é o irmão maior nos abraça incondicionalmente a todos?
inclusive alerta de que nenhum ou nenhuma ovelha se perderá. Quer isto dizer que aqueles que são verdadeiramente maus só são fortalecidos pelos ignorantes. E com esta afirmativa da espiritualidade superior e a elucidação do que nenhuma ovelha se perderá, e tudo é questão de tempo, até este denominado Lúcifer, Satanás, capeta, demônio, até este terá a sua redenção, a sua remissão. E querendo ou não, ele é nosso irmão. Deixemos de fortalecer aqueles que são potencialmente maus, porque sozinhos cairão. Olha a advertência que nos é dada, incitando-nos à ação. Por que não agimos ao invés de reagir? Reagir é instintivo, agir é do intelecto. Então não somos mais animais. Não somos considerados animais racionais, dentro de uma chave composta do animal irracional. Nós já somos por quatrefages, apoiado por Adolfo Bezerra de Menezes, nós já fomos caracterizados, pertencentes ao reino hominal, aquele que tem o arqueocórtex ou córtex primitivo e que temos o neocórtex, aquele com o pensamento continuado, raciocinado. É bem verdade que há quem dos anjos, mas toda criatura vertida das mãos do Pai Celestial em adquirindo as suas experiências de vida, todos indistintamente têm potencial para serem anjos, contados à direita deste Pai, amando e servindo sempre, constantemente, e não esporadicamente. Que o amor passe a fazer parte de cada um de nós. Gostamos sempre de trazer uma música no início, e nada melhor do que Francisco de Assis, ou Oração de São Francisco de Assis. Aqueles que pensam que Oração de São Francisco de Assis foi inspiração dele, engana-se. Simplesmente reprodução pela fala de Francisco de Assis, quando em convívio contemporâneo com Jesus de Nazaré, ouviu da boca do Mestre, na personalidade de João Evangelista, o que ele trouxe na música, a relembrar de que todos devemos ser uns pelos outros. E Francisco de Assis, com as palavras do Mestre latente no seu cérebro, ele se postou em uma beira de caminho e ficou pensativo a respeito das palavras de Jesus. Como posso fazê-las chegar mais rapidamente ao coração dos homens, dos seres humanos? Musicalizando. E então, passando alguém, captou o pensamento de Francisco de Assis e a ele se dirigiu. O que é que você precisa, Chico? Falou, olha, eu estou com essas palavras aqui ditas por um grande farol da humanidade, a qual gostaria de musicalizar. Você pode me ajudar? Por coincidência, era um músico. E então colocou a melodia na já melodiosa palavras de Jesus, incitando-nos à fraternidade universal. Vamos pôr-nos a cantar, então, esta música que tem este título, e é de domínio universal, não é de nenhum outro homem existente na face da terra. E assim, muita luz e muita paz para todos aqueles que
se dignarem a adentrar nesta luz e nesta paz, porque a paz do Divino Mestre sempre esteve, está e sempre estará. Basta alavancarmos com a nossa vontade a ação para que ela seja benfazeja e constante. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve alegrias. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. O Pai nunca dá pedra ao filho que pede pão. É Jesus que nos ensina o recurso da oração. Pai nosso que estais no céu, abençoa meu coração, que eu aprenda a ser melhor e a amar o meu irmão. Pai nosso que estais no céu, abençoa meu coração, que eu aprenda a ser melhor e a amar o meu irmão. Podemos perceber que a melodia, a música, ela sempre enleva corações, principalmente, como dizem os estudiosos, se estiver na tonalidade de Lá menor. A espiritualidade já nos orienta e fala que quando nós nos embaímos pela letra de uma música, são colocados capitéis nos nossos flancos, à direita e à esquerda. E nesses capitéis, que são o topo de colunas,
são colocados vasos, ânforas, cálices, dos quais saem mangueiras tecidas com a ectoplasmia, ligadas ao coração de cada um dos circunstantes ou presentes no recinto, encarnados ou desencarnados. E que é colocado um alto-falante no momento até as regiões umbralinas onde há muito sofrimento, para balsamizar e edulcorar corações. No recinto, aqueles que estão pensando na letra da música, aqueles que estão vivenciando a informação da música, estes têm vertido dos cálices nos capitéis o quantum de energia salutar a sanitizar espírito e corpo físico, consequentemente vertido pelo perispírito. E infelizmente aqueles que não pautam o seu coração com estas harmonias e o seu pensamento vão absorver muito pouco ou quase nada destas ânforas, desses cálices que estão repletos de substâncias salutares, quintessenciadas para a nossa própria cura, para o nosso próprio auxílio. Então, música é divina. Se não fosse assim, Deus colocaria os pássaros mudos. Deus colocaria silêncio em tudo, embora o silêncio seja a voz das grandes coisas, no recôndito de nossas almas. E nesta circunstância, palavra é algo muito importante, mentalizada e vocalizada. Se não o fora, o próprio Cristo não diria. Quando foi questionado a respeito dos discípulos estarem alimentando-se em uma ceia oferecida, alimentando com as mãos sujas. Então foi tecido algo vulgar, algo pernicioso, algo em forma de arapuca para pegar Jesus. E o que Jesus disse? Respondendo ao questionamento, não é o que adentra ou a forma como adentra a boca de um homem que o contamina, mas o que sai da boca do homem. Aí nós temos uma lei magnânima, a qual a física adotou através das boas observações, a lei de causa e efeito. Em tudo que fizermos haverá uma reação igual e contrária. Só que na pauta do mundo espiritual, aquilo que exteriorizamos de nós pode vir em teor igual e contrário. Mas cuidado que pode vir com teor superior ao que externamos de nós. A exemplo, tenho uma contenda com um semelhante meu. Enquanto estamos somente nós dois na discussão, ainda está equilibrado, porque podemos fazer as pazes, podemos nos entender, para posteriormente girarmos sobre os nossos calcanhares e ofertarmos no altar de Deus a paz e a concórdia que embaia os nossos corações, no entendimento mútuo e na compreensão de que somos irmãos e que não devemos contendar por coisas fúteis. E se não buscarmos a concórdia, o coração de um ou o coração de outro, ou a mente de um ou a mente de outro, guardará viciosidades, tais e quais o ódio, o rancor e outros sentimentos pejorativos.
Este, em guardando ódio, rancor, raiva, ele tem amigos. Amigos na pauta da carne e amigos desencarnados, aos quais pode chamar em seu favor, ou os quais podem adotar a dor daquele que foi ofendido e que tem esse sentimento de raiva, de ódio, de rancor. Aí não será mais o mundo faz ao feito chumbo trocado. Será uma disparidade. Fomentei uma contenda com um e adquiri a contender contra mim no mínimo 9, a começar das entidades espirituais que nos acompanham, sem questionar dos amigos desse que se sentiu ofendido na pauta da carne. Então tomemos cuidado com as nossas atitudes malsãs, as nossas atitudes que não são voltadas para a mansuetude, para a concórdia, para a benevolência, para o bom senso, para o amor ou para a caridade. Porque mansidão foi ofertado e ainda é e será para todos, como qualidade às quais devamos acendrar. Qualidades daquele que é temente, não o que tem temor ou que teme a Deus, mas é o que sabe da perfeição das suas leis, inexoráveis e inflexíveis, todas condutoras à concórdia, à paz e à harmonia universal. Então, mansidão é qualidade daquele que é justo, daquele que é humilde, daquele que busca dos que são superiores sem se sentir humilhado, daqueles que distribui a mancheias àqueles que lhes são ou que estão à retaguarda sem humilhá-los. Mansidão é qualidade daquele que é doutrinável e paciente, doutrinado com doutrinas sãs e não com doutrinas malsãs. Doutrinas malsãs que são pertinentes somente à moral de um povo, de uma localidade, enquanto que doutrina sã é pertinente não à moralidade, mas pertinente à ética, ou seja, aquele que sabe o que é certo e o que é errado perante as leis naturais, perante as leis de harmonia, e pratica o que é correto. Este tem ética. Então, qualidades sãs ou sadias é pertinente à ética e não ao moral. Mansidão é qualidade ou capacidade que nós temos nas horas de sofrimento, suportar as dores com resiliência, sermos meigos, sermos amáveis e sermos dispostos a compreender, a ter temperamento calmo, a ser dócil, tolerante e, sobretudo, seguir as admoestações ou orientações do Divino Mestre. Este é carregado de mansidão. Este é aquele que entende a simbologia da cruz, qual a ponta não está voltada para o alto, a ponta não está voltada para o semelhante. A ponta da cruz, simbolizando espada, está voltada para o seio da terra, com o símbolo dando-nos a simbologia, ou simbolizado de que devemos utilizá-la para podar as nossas más tendências, os nossos maus atos, as nossas más inclinações. E apartar de nós aquilo que é inútil, aquilo que é nocivo, aquilo que é drástico a nós e de consequências funestas para os outros que estão ao nosso derredor. Então devemos podar tudo. É o abandonar pai, mãe, irmãos ou parentela.
conquanto nós, criadores destas, não vamos dizer qualidade, mas desses pendores indesejáveis. Então vamos compreender símbolo e simbolizado, para podermos trilhar melhor ou pautar os caminhos da nossa vida, mesmo que seja andejando como farrapos humanos, mas procurando o caminho da cristandade, para que não tenhamos a irritabilidade, cujo tema solicitado, mansidão e irritabilidade, porque irritabilidade é algo vicioso, é algo que é corrosivo, é algo que destrói a nós e destrói aos outros. É aquilo que corrompe o afeto, é aquilo que desarticula a afeição, é aquilo que expulsa o amor de dentro do nosso cerne ou da nossa alma. Porque como criaturas no mundo inóspito chamado Terra, este planeta que nos acolhe com muita galardia, nós tivemos na nossa criação a oferta do egoísmo. Mas como que Deus, o Pai Celestial, vai ofertar a um ser vivente o egoísmo? Para que ele pudesse sobreviver neste nosso mundo inóspito chamado Terra, mas o qual também é bastante acolhedor, tanto quanto em outros mundos primitivos, nos quais os primeiros de uma reencarnação têm que adaptar-se. Então o egoísmo nos foi dado com uma condição, para que com o passar do tempo fosse aumentando o amor que também nos foi ofertado como semente, em elevando-nos para o convívio com o nosso semelhante e com toda a natureza. E no entanto passados milhares e milhares de anos, e depois do advento do Cristo, nós ainda não acendamos a nossa côdea de amor e insistimos em sermos egoístas ainda, porque não aprendemos a ter a mansidão e apresentamos de nós ou externamos somente a irritação, a discórdia e a desavença. Em toda a terra, o que plantar, dá. E especialmente na terra dos nossos corações, a ponto da entidade espiritual chamada Emmanuel dizer para cada um de nós, de que quando cada um dos meus irmãos, pela orientação do Cristo, já impressa em minha alma indelevelmente, estiver atravessando um deserto e sentir sede intensa, me busquem em pensamento, porque eu ofertarei nem que seja uma gota dos meus rócios de sangue, orvalhado da minha fronte, para que possa ajudá-los a vencer a si próprios e as intempéries da existência de cada um, rumo aos braços do Pai Celestial. Olha que grandiosa colocação deste espírito de envergadura, de luz, mais acendrada do que a nossa, e que coabitou a terra juntamente, contemporaneamente com Jesus, e que na confluência dos caminhos ao chamado de Jesus, escolheu viver para o mundo. E hoje nos traz das suas experiências, para que possamos nós não permitir com que a irritação tome conta do nosso espírito, nem vagarosamente, nem rapidamente, pois a ira é aquela que leva à irritabilidade e que habita
o coração dos insensatos, que ao invés de tirar o gradeamento da sua alma, preocupa-se em alisar, em fazer brilhar as grades em cuja alma está temporariamente contida para um aprendizado ao qual se recusa. Então a irritabilidade, nós sabemos que ela varia de indivíduo para indivíduo, que ela é uma reação bastante pessoal, ela é uma reação individual. E olha novamente as advertências de Emmanuel. Eu não gostaria de que dos meus irmãos, houvesse reações, mas que antes de tudo, houvesse um pensamento que proporcionasse uma ação pautada com a harmonia do universo. Gostaria que de todos os meus irmãos, antes de qualquer situação, não apresentassem reações, mas apresentassem ações, utilizando o intelecto voltado para a paz, para a concórdia, para o amor. Porque na irritabilidade inclui-se o estímulo. Este estímulo, ele vai ser analisado de acordo com a intensidade. A intensidade em como cada pessoa processa o fato ocorrido e vai responder a este fato ocorrido. E deste fato ocorrido também depende a duração desta intensidade ou deste instante em que internalizou por uma ofensa, mas que teve o momento, o lapso de tempo para poder analisar e para poder apresentar um autocontrole, para poder apresentar-se o controle sobre a sua forma de ver e de responder ao mundo exterior. Por isso que o que contamina o homem não é o que adentra, mas o que sai, porque vai de acordo com a sua personalidade. E se a personalidade não está embasada nos ensinamentos do Mestre Jesus, que nos trouxe a boa nova, o Evangelho, que significa algo novo, algo alegre, algo que traz júbilos. E por que chamou-se o Evangelho do Cristo? Porque a palavra Evangelho já existia antes da vinda do Cristo a este planeta Terra, a pisar no seu solo. Existia o Evangelho, que eram as boas novas promovidas por aqueles conquistadores de si próprio. Isto é um Evangelho bom. Vencer o mal que habita em si próprio, ou vencer o mal que há em cada um de nós, é uma forma de evangelizar, de jubilar-se por isso. O Evangelho, ou Boa Nova, festejavam aqueles também que eram conquistadores. E quando se fala em conquistador, alguém estava sob um jugo. Evangelho e Boa Nova também era para aqueles dominadores. E quando se fala em dominadores, também se fala em subjugação do próximo. E Evangelho do imperador fulano de tal, Evangelho do centurião de tal, mas o Evangelho de Jesus é bem diferente, porque o Evangelho de Jesus é o Evangelho do Cristo na personalidade do homem Jesus, enquanto que Cristo,
o Espírito de alta envergadura celestial, e que nos ensinou o autocontrole, e que nos admoestou a praticar as leis de amor, e que nos exortou a cada um de nós a acreditar, a sermos mansos, a sermos prudentes, a sermos bons de coração, a sermos concordantes com situações, mas não sermos submissos a elas. Que não venhamos a ter falta de paciência. Porque, como diz Teresa de Ávila, aquela que foi a primeira mulher defendida na humanidade por um homem e por uma entidade espiritual encarnada chamada Jesus, que atire a primeira pedra aquele que jamais houvera errado, porque nem a palavra pecado existia na época. São traduções as quais entendemos completamente em erro e professamos para nós e para os outros erros crassos. E Jesus vem dizendo assim: que atire a primeira pedra aquele que não estiver, ou que aquele que não esteve em erro para com esta senhora. E a sua palavra articulada, ainda carregada de grande magnetismo, foi ouvida até por aqueles que não ouviram com os ouvidos materiais, ou com os sentidos humanos, ou com os sentidos pertinentes a nós pela ciência, que são 5 nos livros vertidos para a didática, mas que para a classe científica médica os nossos sentidos humanos são mais de 130, ou capacidades de percepção que temos, além dos 5 ordinários: tato, visão, paladar, audição, e faltou um. Qual é? Olfato, a olfação. Para que possamos também discernir quem está perto de nós, porque pela palavra pronunciada pelo outro, nós sabemos do que vai no seu íntimo. Porque pelo cheiro emitido pelo outro, nós sabemos dos seus pensamentos, das suas companhias. Porque pela impostação, ou seja, pela postura do outro, nós sabemos o que lhe vai no coração. Porque pelo olhar, que pode ser mais eloquente do que milhares de palavras ocas, nós sabemos da intenção, do imo de quem está nos fixando o olhar, ou de quem estamos fixando o olhar. E por aí vai. Então são instrumentos que foram dados a nós para que pudéssemos vencer o mundo, e não o nosso mundo exterior, mas o nosso mundo interior, porque nós somos o nosso pior inimigo. Nós preponderamos ou deixamos prevalecer o ego, enquanto deveríamos deixar prevalecer o eu maior. A nossa cúpula astral, o eu, é o maior amigo do ego, nos orienta, nos adverte, nos admoesta. Mas, no entanto, o ego insiste em ser o maior inimigo do eu. E assim vivemos as lamúrias, as penúrias, as dores do corpo que se transformam, de tanto em tanto em nós bater na alma dura, se transformam em sofrimentos da alma e nos levam à reflexão. Reflexão do que nos foi ensinado em sermos fraternos, uns para com os outros, e que pertencemos
ou que deveríamos pertencer, mas que vamos pertencer a um só rebanho e um só pastor. A falta de paciência, então, a falta de fraternidade, a falta de racionalidade, a falta de observar o que fazemos, levou com que conscienciosamente à pergunta do Cristo, todos aqueles entenderam que a prostituta existia porque alguém a prostituiu. Se ninguém a prostituísse, não existiria a prostituta e ela não seria julgada pela lei dos homens, instituída pelos próprios homens para acobertar o próprio crime. Conquanto Jesus alertou que provavelmente até as prostitutas estariam primeiramente no reino dos céus. Então é severa as palavras de Jesus para com a nossa baixa tolerância. E aí nos tornamos frustrados porque não conseguimos vencer a nós mesmos. Foi-nos dado pelos princípios inteligentes, já nas mônadas, vestidas entre aspas das mãos do Criador, até o reino hominal que somos nós. Já nos foi dada situações de análises, de compreensões, de aplicabilidades do bom senso, de hormônios conquistados pelo nosso organismo biológico, para que tivesse uma fisiologia, um funcionamento mais adequado. 3 hormônios: ocitocina, endorfina e serotonina, hormônios da inteligência, comandados pela nossa pineal e pituitária, glândulas que nos liga à esfera superior, glândulas que comandam coração, que comandam-nos a tireoide, que comandam glândulas que pertencem à nossa cúpula astral, para que o sentimento seja melhor. Mas nos foi dado também a dopamina, serotonina, oxitocina, e foi nos dado um hormônio, posteriormente eu lembro o nome, catecolaminas, que é o hormônio que faz com que a gente se sinta raivoso, com que a gente se sinta irado, com que a gente se sinta melindrado, com que a gente se sinta frustrado, com que a gente se eleve ao pódio do egoísmo e não suportar o que nos acontece em derredor ou em direção a nós. E a catecolamina dói e nos faz querer a satisfação imediata. Mas quando isto acontece, isto foi para que nós nos tornássemos egoístas na preservação da nossa vida, quando viemos a conquistar um corpo hominal, mas que acendrássemos as nossas côdeas de amor com estes outros hormônios da inteligência, da afabilidade, da doçura: ocitocina, serotonina e dopamina. E, no entanto, a gente prefere ficar com a catecolamina. E aí nós nos tornamos responsáveis por aquilo que externamos de nós. Se
eu tenho a pretensão de um desejo imediato, e me torno raivoso, e me torno iracundo, e me torno hostil, por não ter satisfeito os meus desejos prementes, eu devo obrigatoriamente, pelo plano celestial, suportar, tolerar, entender e trabalhar com fé. E fé não é acreditar, fé é ser fiel a alguém. E devemos ter fé em Cristo, em Jesus o Cristo, ou sermos fiéis a Ele, não é acreditar nele. E ser fiel, como bem explicado, não significa acreditar e parar por aí. Significa executar o que o outro nos solicita, o que o outro nos pede, o que o outro nos admoesta, o que o outro nos orienta. E principalmente se ele é o farol da humanidade. E deveríamos fazer outra vez como Emmanuel faz. A minha sombra antecede-me os passos, anunciando a todos que eu vou, porque a luz por trás de mim a projetar-me a sombra, e esta luz indiscutivelmente é Jesus. Por que não fazemos assim? E deixamos com que o nosso modelo organizador biológico, ou seja, do coração para baixo, é que deixamos com que os hormônios produzidos por tais glândulas nos administrem, simplesmente porque somos maus administradores. Então devemos procurar sair dessa baixa tolerância, sair dessa frustração, sair desse aborrecimento e entender para que viemos, de onde viemos e para onde vamos, de acordo com as nossas atitudes, de acordo com a nossa maneira de pensar, de acordo com as companhias às quais atraímos. O tempo está ficando exíguo, curto. Poderíamos trazer muitas situações pertinentes, mas vamos trazer uma exemplificação do cotidiano de nossas vidas. O melhor lugar em nossa existência, será que é a nossa casa ou será que é o nosso lar? Casa. São paredes. 6 paredes. 4 laterais, um teto e um chão. Enquanto ali não habita amor, compreensão, amizade, tolerância, companheirismo, boas virtudes, boa ética, não é família. Ambos que não querem dizer 2, mas a palavra ambos quer dizer 2, 3, 4, 5 ou quantos no ambiente ficarem. E muitos entendem ambos como 2. Mas enquanto ali estão presentes somente pessoas sem sentimentos acendrados, o lugar é uma casa. É somente uma construção. São somente paredes. É diferente de um lar, onde há afetividade, onde pode haver discórdias ou dissensões, mas sempre há
o fazer as pazes, sempre há o compreender, sempre há o ajudar, sempre há o afeto preponderando, porque o amor deve sempre vencer na trilha das horas e sempre vence na trilha das horas. Observamos que é só questão de tempo. Então vamos fazer da nossa casa um lar, onde o abraço fraterno possa existir, onde o amparo exista, onde o amor seja a chama bruxuleante em cada coração e a agigantar-se pelo convívio. E aí trazemos uma situação muito comum nos lares de hoje. Se o lar ou se a casa é o nosso melhor lugar, todos trabalhamos, em sua grande maioria, bem assalariado ou mal assalariado. Todos nós andejamos pelas vielas, pelas ruas, pelos lugares. E todos nós temos um lugar a aportar, nossa casa ou nosso lar. E então, um homem casado com uma mulher retorna à sua casa após um dia de trabalho, cansativo, exausto, extenuante, e chega em casa. Ele não solicita, ele pede: mulher, põe minha janta. Olha que desfraternidade. Não importa o que ele viveu no seu dia de trabalho. Aí a mulher nervosa prepara o prato para o marido. Traz aqui e põe a minha mesa. Ela fica mais tensa ainda, tropeça no caminho e o prato cai ao chão. Se o marido já estava com a tendência de esbravejamento, de desentendimento, de desafeto, de descarinho, de desfraternidade, qual será a reação deste homem? Praguejar a mulher, que com todo carinho e ainda temerosa, colocou o prato para servir ao marido. E o marido sai xingando, ou vai para a rua ou vai para um outro quarto. E ainda em pensamento, continua a dardejar a mulher. Que coisa difícil. Não aprendeu a viver. Os casamentos próximos, ou a convivência próxima, será de expiação, com certeza, plantada. Não para a mulher, mas para o homem. Aí acontece a mesma situação numa outra casa, que não denomina-se casa, denomina-se um lar. O marido chega cansado do trabalho, pede à mulher: esposa, o que temos para alimentar hoje? Eu tive um dia extenuante, eu estou exausto, que se eu pudesse eu estava dormindo em pé. Você pode me servir a janta? Com o que tiver, o que você souber fazer aí, se não estiver pronto. A mulher, com todo carinho: seu prato já estava preparado, eu te aguardava. E se põe a caminho de tirar o prato do micro-ondas, já aquecido, e levar para o marido. E neste exato instante, um gatinho adentra dentro de casa e ela assusta. Animais não são para dentro de casa, porque trazem zoonoses. O marido, sabedor disso,
tentou levantar para auxiliar a esposa, que tropeçou no gato e caiu, e o prato esparramou pelo chão afora. Cansado, com apetite, porque é diferente de fome o apetite. Fome é mais de 19 dias sem alimentar, nada de sólido, porém de água. E a gente fala: mãe, estou com fome. Está errado, estou com apetite. E aí o marido então se põe: não liga para isso não. Se houver outra coisa, a gente faz, eu vou lá te ajudar a fazer e a gente alimenta, porque eu sei que você estava esperando para jantar comigo. E ao ver a mulher catando o talher e o prato no chão, e com as próprias mãos pegando a comida e colocando no prato, ele se põe a fazer a mesma coisa, extenuado do serviço, do labor diário, mas com amor para dentro do seu recinto doméstico. Consequentemente, com amor para as pessoas, para todas as pessoas, porque é compreensivo, porque é manso de coração, porque é ordeiro, porque é acatador das palavras do Cristo Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E amai a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como teu irmão. Porque eis aí toda a lei e os profetas. E que entendamos todos nós: o amor é a alavanca que nos acenderá, ou nos acendrerá aos páramos de luz. Cada um de nós temos o que merecemos, e se não merecemos ainda, é porque não é o momento. Aí entenderemos a frase do Cristo: até o que não tem vos terá tirado. Façamos por merecer, porque para merecer é preciso termos obra no bem, porque senão toda a fé sem obras por si só é morta. Muita luz, muita paz para todos, e para todos aqueles que se dignarem a adentrar nesta luz e nessa paz, que, como cumprimento primeiro da noite de hoje, sempre esteve, está e sempre estará à disposição de todos aqueles que quiserem assim caminhar, e para uma caminhada segura, e que atingirá certamente o objetivo. Não estagnemos no primeiro passo. É preciso um primeiro passo, o seguinte e o seguinte, até alcançarmos os nossos objetivos, se eles são pautados pelo amor do Pai Celestial. Agradecemos. Vou trazer uma outra. Lembrando um dos propósitos do Cristo na face da terra, é que desencarnou numa época festiva, os jogos da seleção brasileira com eles. Chico, você me ensinou a falar de amor na terra. Chico, meu doce menino, espírito lindo, uma alma singela. Chico, de você ficou um poema de amor sobre o mundo inteiro. Lembro você, homem luz, vivendo Jesus no solo brasileiro. Chico, seus olhos mansos, seu doce encanto, seu porte gentil, tanta coisa você escreveu no lindo de Deus, nosso amado Brasil.
Muito bom. Dispensa maiores comentários, né? Eu vou convidar todos vocês a nos acompanhar na prece de agradecimento por essa bondade, essa misericórdia do Pai para conosco. Ó Divino Jesus, Mestre maior, companheiro dileto de todas as horas, aqui estamos jubilosos, Jesus, por essa bênção maravilhosa do aprendizado, do esclarecimento que liberta dos grilhões da nossa ignorância. Divino Mestre, envolve nossas almas, que os nossos espíritos, Jesus, por onde passarmos, possam ser dignos de refletir a Tua luz, ainda que tão opaca pela nossa ignorância, mas que um dia saberemos, Jesus, sermos capazes de reproduzi-la de melhor maneira. Divino Mestre, guia os nossos caminhos diante das provas, fortalece-nos, ó Jesus, nos momentos de insegurança e de fraqueza, para que possamos cada vez mais nos fortalecer nesse amor maior que nos envolve. Ampara, Jesus, a todos os irmãos que passam por provas muitas das vezes maiores que as nossas. Ilumina os caminhos, trazendo a paz, a serenidade. Fica conosco, Jesus, hoje, agora e por todo sempre. E que assim seja. Meus irmãos, aqueles que desejarem um passe, por favor, formem uma fila à direita. Pedimos a caridade do silêncio. Vão com Deus e paz profunda a todos.